Olá, boa noite. O TN já começou, vamos aos destaques de hoje. A preocupação de quem mora ao lado de presídios no Espírito Santo. Uma rebelião na casa de custódia em Vila Velha deixou a comunidade assustada. Os moradores pedem a desativação da unidade. Polícia prende um dos homicidas mais perigosos do Espírito Santo. Entre os crimes, ele é acusado de assassinar a jovem universitária Letícia de Oliveira enquanto ela buscava um bolo de aniversário para a mãe no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Fiscalização por meio de documento eletrônico nas rodovias. A novidade foi lançada hoje pelo ministro de Infraestrutura e promete reduzir o tempo perdido por caminhoneiros nas estradas. E uma história de luto que foi transformada em generosidade e amor ao próximo. Foram transferidos os 73 presos que participaram ontem de uma rebelião em Vila Velha. O motim aconteceu na casa de custódia na Glória. Um detento ficou ferido. Ele segurava uma bomba de efeito moral que explodiu. Outros 30 internos tiveram ferimentos leves e 2 foram socorridos pelo SAMU. Parentes de presos foram baleados com balas de borracha. Eles teriam sido feitos reféns durante a rebelião, que durou 2 horas. O tumulto começou porque presos de uma cela não obedeceram à ordem dos agentes. 150 familiares estavam na unidade para visitação. Celas foram destruídas, pedras foram lançadas nos agentes que tiveram que agir. Olha, diante de toda essa confusão, a comunidade está preocupada. Os moradores pedem que o presídio seja desativado. São anos de sofrimento com as rebeliões, fugas, transferências e trânsito de presos em regime semiaberto. Dá para imaginar a sensação de insegurança, mas só quem mora com uma prisão na vizinhança é que entende. E é por isso que os moradores das comunidades do entorno fizeram até um abaixo-assinado pedindo a desativação do local. 80% a 90% dos moradores do entorno não conhecem o Parque da Mantegueira. Razão? Medo, insegurança, preso, presídio. Então, assim, nós não somos contra a ressocialização, apesar de que isso aí dentro não é ressocialização. Vocês viram o relato dos parentes, vocês viram os acontecimentos com os parentes. Então isso aqui está muito além. A julgar pelas condições atuais do sistema penitenciário capixaba, rebeliões como a que aconteceu neste domingo não são uma surpresa. De um lado, você tem uma estrutura precária que não comporta o número real de presos que estão aí dentro. E de outro, você tem agentes penitenciários que trabalham, mesmo com baixo efetivo, e que também lutam por melhores salários. O que aconteceu aqui ontem é o resultado dessa combinação. Isso é uma unidade semiaberta. Nós temos unidades fechadas hoje que estão com o triplo da capacidade. Nós temos um quadro de servidores extremamente baixo. Ontem o que aconteceu aqui na Casa de Custódia de Vila Velha é um heroísmo. Foram poucos servidores que conseguiram conter, evitar uma fuga em massa. O mínimo hoje, nessa unidade, devido às necessidades que, para se dar o bom atendimento ao que a Lei de Execuções Penais prevê, seriam em torno de 50 servidores no mínimo. Recentemente, em março, a notícia de que o IRS, Instituto de Reabilitação Social, vai ser reativado, deixou os cidadãos ainda mais preocupados, porque mais detentos vão ser transferidos para o complexo. Foram rebeliões em cima de rebelião e agora qual não é a nossa surpresa em saber que tudo pode voltar. Tudo pode voltar a estaca zero e até pior, porque a situação que a gente vive hoje é outra, né? A gente quer ter nossa liberdade, porque não é só Glória. É Glória, Jaburuna, nós temos os bairros vizinhos aqui. E os bairros vizinhos também estão sofrendo com isso, então nós não queremos isso mais. A Secretaria de Justiça informou que deu início aos reparos em áreas depredadas pelos internos. Enquanto isso, os moradores continuam com a esperança de que as autoridades possam atender aos pedidos deles. Acabar com isso aqui e vir para cá empreendimento, vir para cá um guia turismo, né, empreendedorismo e por aí vai, lazer para a comunidade, intercâmbio com o Parque da Mantegueira. A área ali é muito bonita, né? Seria muito mais agradável.
Olha, a Secretaria de Justiça disse que discute junto com o município, a comunidade e as associações comerciais da região o uso do espaço do complexo penitenciário, mas que enquanto não houver definição sobre a utilização do local, irá manter as atividades. Sobre a superlotação, afirmou que tem buscado alternativas para abrir novas vagas. Os 3 detentos encaminhados ao atendimento médico permanecem internados com quadro estável. E sobre a rebelião de ontem, a Sejus disse que irá apurar com rigor os fatos. A polícia tenta identificar o motorista que atropelou 3 pessoas em Vila Velha. Uma das vítimas era um idoso que não resistiu e morreu no local. A suspeita é de que o motorista estaria sob efeito de álcool. Essa é uma das 3 pessoas atingidas por um veículo. O atropelamento aconteceu em Barra Mares, Vila Velha, na Avenida Brasil, a principal do bairro. Esse senhor estava na hora que aconteceu. Quando eu vi, já foi um carro vindo bem correndo e outro de lá para cá. E uma pessoa passou na frente e eu vi só um bate-com. Pá! Bateu nele, aí o carro já atravessou a pista e entrou dentro de uma outra casa ali. De acordo com informações de moradores que não quiseram gravar a entrevista, o motorista do carro já vinha fazendo zigue-zague desde outras ruas e lá nesta outra rua quase também atinge uma pessoa. Quando ele vinha passando por aqui, também fazendo zigue-zague, acabou pegando o senhorzinho que de bicicleta seguia aqui nesse trajeto vindo da igreja. O senhorzinho foi arremessado longe, caiu exatamente aqui. Enquanto isso, vinha um outro carro como esse aí, ó, na mão. Para desviar desse carro e não bater de frente, o condutor do veículo desviou. Acabou batendo naquela parede ali, ó, e atropelando mais 2 pessoas que de bicicleta vinham no sentido contrário. O senhor que morreu no local foi identificado como Gilson Gonçalves Nascimento, de 73 anos. As outras vítimas são Matheus Nicolau Cardoso Alves, de 15, e a namorada dele, Ingrid Bruna da Silva, que ficou presa embaixo do Corsa. Quando eu vi que eles suspenderam o carro para tirar a menina, eu falei, misericórdia. Aí eu já não aguentei, já não olhei mais. A casa afetada é de seu Jonas, um porteiro que na hora do acidente estava trabalhando. O meu filho ligou para me avisar que tinha havido um acidente aqui. Essa senhora contou que soube que o motorista do Corsa vinha em zigue-zague por uma outra pista quando quase atingiu uma pessoa antes de se envolver nesse acidente. O motorista do Corsa fugiu do local e o do Onix, carro do qual ele teria tentado desviar, foi parar na Delegacia Regional de Vila Velha. Mesmo o bafômetro dando negativo, a polícia descobriu que a carteira dele estava suspensa. Após ser ouvido, foi liberado. O filho da vítima fatal ficou sabendo que dentro do carro foram encontradas bebidas alcoólicas. Segundo a informação das pessoas que estavam lá, havia sinais de que eles haviam bebido, inclusive de recipientes, né, de bebida alcoólica havia no carro. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. E teve acidente grave também em Muqui, no sul do estado. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas. A batida envolveu um caminhão e uma van que transportava funcionários de uma marmoraria. A van atingiu a traseira do caminhão, que estava estacionado no acostamento. Um funcionário de uma marmoraria morreu na hora. Uma faxineira ficou presa às ferragens e foi socorrida por moradores. Os feridos foram levados para hospitais da região. O caminhoneiro não ficou ferido. Olha, há 9 meses, a família desta jovem esperava por justiça. Thaís de Oliveira morreu aos 23 anos, no momento em que ia buscar um bolo de aniversário para a mãe. O autor do crime foi preso ontem. Ele era um dos 10 criminosos mais procurados do estado. Marcos Antônio Rodrigues Galdino, 26 anos, conhecido como Neco, considerado um dos bandidos mais perigosos da Grande Vitória. Ele foi preso na noite de ontem durante uma operação no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Neco havia se envolvido em uma troca de tiros com uma gangue rival do bairro João Goulart. Acabou ferido no pé e no peito e só escapou porque usava um colete à prova de balas. A polícia conseguiu localizar o acusado por meio de um rastro de sangue deixado por ele. Aproveitando que o sujeito estava baleado, deixou um rastro de sangue no caminho. Os policiais conseguiram perceber esse rastro e seguiram até o local onde o criminoso ficou escondido. Lá ele foi detido
dentro de uma residência. Com Marcos, a polícia encontrou uma pistola 9mm com mira laser. Contra ele, são pelo menos 10 mandados de prisão em aberto, 7 por homicídio. Neco é apontado como um dos executores da jovem universitária Thaís de Oliveira, de 23 anos. Ela foi morta em agosto do ano passado, quando entrava no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, para buscar um bolo de aniversário para a mãe. O Neco é apontado como um dos executores, uma das pessoas que efetuaram disparo contra a universitária. Neco foi preso em 2015 e solto no mesmo ano. Desde então, estava nas ruas praticando diversos crimes, como homicídios, furtos e roubos. Segundo a polícia, ele tinha uma forte atuação na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Amedrontava toda a população, expulsava moradores do bairro e ameaçava comerciantes em troca de dinheiro. Através de ameaças, ele expulsava famílias, ele cobrava dinheiro de comerciantes, para que esses comerciantes não sofressem atentados do próprio grupo que ele comandava. Exigia que as pessoas deixassem suas portas de casa abertas, as cercas abertas, para que facilitasse a fuga quando a polícia se aproximasse. Durante a operação, um menor de idade que fazia parte da gangue rival de Neco também foi preso. Com ele, a polícia encontrou um revólver e 2 armas de airsoft. Segundo a polícia, Neco já praticava crimes desde a adolescência. Ele é filho e sobrinho dos chefes da antiga gangue do Cabeça. Olha, o criminoso já está no presídio. Vamos para o intervalo. Na volta, você vai ver que 2 pessoas foram presas por importunação sexual, um feirante e um médico. Agora, imagens ao vivo para você da ponte de Camburi. Nós voltamos já já. 2 casos de importunação sexual foram registrados na Grande Vitória em menos de 24 horas. Os suspeitos são um médico e um feirante. O médico foi levado pela polícia de dentro do consultório, que fica num hospital particular no Ibis, em Vila Velha, após denúncia de assédio sexual. Segundo a paciente de 18 anos, o médico de 54 teria agarrado e beijado à força. Era a segunda consulta dela com o clínico geral e ele teria cometido o ato enquanto estavam sozinhos na sala. O médico passou a noite na cadeia. Já em Cariacica, um feirante foi preso por assediar uma passageira dentro do ônibus do Transcol. O coletivo fazia a linha 526, que liga os terminais de Vila Velha e Campo Grande. Segundo a mulher de 23 anos, o homem estava sentado ao lado dela e teria acariciado os cabelos e as pernas da vítima. A mulher reagiu gritando e a polícia foi acionada. Olha, o médico foi autuado por importunação sexual, passou por audiência de custódia e foi liberado. O Conselho Regional de Medicina diz que vai abrir uma sindicância. Já o feirante está no centro de triagem de Viana. Uma nova forma de fiscalização promete reduzir o tempo perdido por caminhoneiros nas estradas. O sistema foi lançado hoje durante uma visita do ministro da Infraestrutura aqui no estado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lançou nesta segunda o Documento Eletrônico de Transporte, o DTE. A intenção do governo federal é desburocratizar e facilitar a vida do caminhoneiro. Por meio de pórticos, aquisição da fotografia da placa, você tem todas as informações fiscais, todas as informações do contrato de transporte e se elimina a necessidade, então, dessas paradas, reduz o tempo de viagem, diminui a burocracia e, obviamente, isso tem um reflexo, principalmente no aumento de renda. O Espírito Santo vai funcionar como estado piloto. Os testes vão durar 90 dias. Durante esse período, o projeto deverá ser aperfeiçoado antes de ser ampliado para o restante do país. A gente vai ter pontos de fiscalização, ou seja, a balança automaticamente vai ter um sistema, vai pegar no tag, o caminhão não vai ser preciso parar nessa balança. Vai estar passando direto, vai ser pesado o veículo. Ele vai ter uma tendência de chegar, vai ter outro ponto de fiscalização. Aí automaticamente esse controle já pode ser agendado no horário que esse carro está chegando no porto. Por enquanto, são 13 documentos cadastrados no programa eletrônico. Ano que vem, a estimativa é ter 20. Até a nota fiscal da carga transportada pelo motorista será digitalizada e identificada com a tag. A expectativa do Ministério da Infraestrutura, com essa inovação, tirando essa burocracia, é simplificar a vida das transportadoras, dos embarcadores, que é o agronegócio, são as indústrias, né, e o caminhoneiro, que é efetivamente quem está operacionalizando esse transporte.
transporte. O ministro acredita que a desburocratização pode provocar reflexos na arrecadação nos estados e na União. O aumento se dá pela quantidade maior de fiscalizações, ou seja, a partir do momento que a fiscalização eletrônica acaba a amostragem. Então hoje a gente faz uma amostragem ainda pequena da quantidade de carga que é transportada. Com o documento de transporte eletrônico, a gente começa a adquirir dados em todos os veículos que passam naqueles pórticos, naquelas estruturas que vão ser montadas nas estradas e nos portos. Para o governador Renato Casagrande, a tecnologia também pode contribuir para um controle maior no sistema de transportes. Controle de carga roubada, controle de fato se tem sonegação ou não. Então você estabelece um controle muito maior que facilita a vida de todo mundo e em especial neste momento o objetivo central é atender melhor e facilitar a vida dos caminhoneiros. Olha, com o novo sistema, o caminhoneiro só teria que parar o veículo em casos de suspeita de irregularidades. E a seguir, uma história de amor e luto que se transformou em um belo gesto de solidariedade. Você vê agora imagens ao vivo da Reta da Penha. A gente já volta. Você vai ver agora um exemplo de como transformar a própria dor em um gesto de solidariedade. O Wender é artista de circo e, mesmo vivendo um luto, arrancou sorrisos de crianças que enfrentam um momento delicado na vida. Antes de entrar no palco, o último retoque na maquiagem. O nariz não pode faltar. Para completar, o chapéu. E aí sim, Wender Caetano faz nascer o palhaço Pepe. Ele se prepara para encarar um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Respeitável público, com vocês, o Circo Le Pepe. Na plateia, olhares atentos, inocentes e curiosos. Em meio à luta diária pela vida, essas crianças da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil abrem um sorrisão. Mas a alegria mesmo estava estampada no rosto do palhaço Pepe. E eu vou te contar o porquê. Nascido na Paraíba e criado no circo, Caetano rodou o Brasil com a família levando a arte que está no sangue. Em 1994, a trupe chegou ao Espírito Santo e aqui criou raízes. Foi em terras capixabas que Caetano conheceu o segundo grande amor da sua vida, Karina Tâmara Dias Macedo. É 11 anos com a pessoa que... a questão é que você ama a pessoa. Só que hoje em dia é tão difícil você achar alguém que te ame tanto, alguém que se preocupa, alguém que só pela sua expressão pergunta o que é que você tem. É muito difícil. Durante 11 anos, Karina e Caetano arrancaram sorrisos de milhares de pessoas. Ele, o palhaço. Ela, a artista das acrobacias. Os dois enfrentaram muitas dificuldades, mas não desistiram. Eu sou suspeito de falar, mas ela era a única. Porque pela energia que ela tinha, pela força, por tudo, assim, pela vontade de tudo. Depois de enfrentar a doença por 2 vezes, Karina dividiu com Caetano um sonho que tinha desde sempre, o de ter o próprio circo. E as apresentações seriam para crianças com câncer. Com a notícia que haviam sido contemplados no edital, Caetano e Karina começaram a construção do Le Pepe. Tudo já estava pronto, quando a felicidade do casal foi interrompida mais uma vez. Karina não resistiu à doença e morreu. Caetano, então, pensou em desistir de tudo. Mas, com a ajuda do pai e dos irmãos, quase 2 meses depois da morte da esposa, o Le Pepe abriu as cortinas pela primeira vez. E o Caetano abriu o coração à felicidade de realizar o sonho da sua mulher, na certeza de que em algum lugar, Karina está aplaudindo o sorriso de cada uma dessas crianças. Se a gente conseguir fazer por 5 minutos, elas sorrirem e esquecer o tratamento, a gente já está fazendo muita coisa. Arte que renova a vida e semeia os frutos da alegria e da esperança. Seja pai, seja mãe, seja filho, se tiver que amar, ame agora.
Olha, o Circo Le Pepe pode se apresentar em qualquer lugar onde existe espaço para alegria. Basta ligar para o Ender, o palhaço Pepe. O telefone é 031 99282 2258. O DDD é de Minas Gerais, mas o circo está aqui no Espírito Santo. Parabéns pelo belo espetáculo de solidariedade, Ender, você merece. A gente fica por aqui, fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã, hein?